não ia falar nada, né, sobre o caso, né, o lamentável caso do casal Carlos e Arthur Filiar. Carlos, que cometeu o ato falho de se desviver agora no início de abril, porém, 3 semanas depois, eu continuo vendo mensagens de haters nas postagens, diversas postagens que fazem sobre o ocorrido, tanto com relação ao Carlos Filiar, como com relação ao Arthur, seu viúvo, né? Os dois lados. Mas a gente tem que meditar um pouquinho, né? Ver se existe erro, ver se existe falha, ver se existe responsabilização, qualquer um dos lados que seja, né? Eu acho que é uma questão bem complicada, né? Primeiro que, na minha opinião, nenhum fato, nada que ocorra nos dá o direito de nos desviver, né? Acho que a vida passa por momentos de altos e baixos, os relacionamentos principalmente passam por momentos de altos e baixos, mas a atitude de se desviver vai muito além apenas do relacionamento, né? Acho que já vem enraizada de alguma depressão, de uma série de fatos, né? Como gotas em gotas em copo d'água, até que chega um momento que aquele copo transborda. Mesmo assim, sempre existe uma luz no fim do túnel. É claro que existe um gap, né, geracional aí, né? O Carlos, 47 anos, Arthur, 19 anos, 27 anos, 28 anos de diferença, né, entre os dois. Casaram, namoraram poucos meses, né? Casaram em novembro de 2025 e casaram no papel mesmo, né? Mas assim, as realidades de ambos são diferentes, né? A experiência do Carlos não é a mesma experiência de vida do Arthur. Então eu acho um pouco complicado. Primeiro que é complicado para qualquer um julgar a vida de qualquer outra pessoa e as decisões de qualquer outra pessoa. Mesmo pessoas públicas que são influencers, que estão nas redes sociais, mesmo assim, né, nós não temos o direito de julgar quem quer que seja, minha opinião. Porém, a gente tem que levar em conta todos esses critérios. Tal. Ok, o Carlos era um psicólogo, teoricamente deveria estar mais preparado para saber lidar com todo tipo de situação. Não importa o que aconteceu, se houve traição ou não, se houve desamor ou não. Eu acho que para você estar num relacionamento, seguro num relacionamento, você tem que amar primeiro a você mesmo, mais do que tudo, né? Mais do que o seu companheiro, mais do que a sua companheira, qualquer tipo de relacionamento. Se eu entrego a minha vida, né, se eu entrego a minha felicidade na mão de outras pessoas, eu estou abrindo mão de algo preciosíssimo, né? Que é o direito de escolha, o direito de amor próprio que Deus nos deu, né? Então, você precisa se amar, em primeiro lugar, para ser amado e para poder amar as outras pessoas. Por isso que eu digo que não existe um culpado, na minha opinião, propriamente dito. Contrário totalmente à atitude do Carlos de se desviver. Contrário também à atitude do Arthur com relação ao que houve, traição ou não importa. Porém, nada justifica, né? E a gente tem que levar sempre em consideração também essa questão, como eu disse, da vivência, né? Da experiência, né? Desse gap. Não que diferença de idade seja explicação para alguma coisa. Tem muitos homens de 40, 50 anos que têm uma maturidade de 18, de 17 anos. E tem muitos jovens de 17 e 18 anos que têm uma maturidade de um homem de 40 anos. A maturidade se adquire com o tempo, se adquire com o nosso meio social, se adquire com a nossa vivência, enfim. É uma coisa construída, né? Porém, nós
temos que saber lidar com tudo isso e saber lidar com as exposições. Então eu vejo muita gente criticando, muita gente que seguia o casal, os filiar, nas redes sociais, ou que não seguiam, acabaram seguindo agora depois do ocorrido, criticando ou o lado A ou o lado B. E aquele negócio, né, que atira a primeira pedra, aquele que nunca pensou em fazer algo, ou nunca cometeu algo que machucasse outra pessoa, né? É complicada essa situação, é complicado. A gente não tem nem como dizer, tenta se colocar na situação de fulano ou de beltrano. Porque são situações que não é para nos colocarmos, né? Por pior que esteja a nossa vida, por pior que esteja nosso relacionamento, por pior que esteja, enfim, nosso trabalho, não importa o quê, a gente não tem o direito de nos desviver. Muita gente vai falar aqui que é uma questão de opção, de opinião, que cada um tem o direito de fazer o que quer, porém não é bem assim, né, na minha opinião, né? Eu estou reafirmando esse na minha opinião, eu estou sendo redundante com relação a isso, exatamente pelo fato de fazermos pensar. Eu sei que nesse momento tem muita gente pensando da mesma forma, eu quero pular fora, eu quero desistir e tal. Só que o amanhã, e as pessoas que ficam, né? Como nós nos sentiríamos se alguém que nós amássemos, um parente, um amigo, um colega de trabalho, se desvivesse? A gente ficaria feliz? A gente ficaria bem com isso? Nossa, legal, ele se desviveu. Não. Né? Então eu acho que é muito importante isso daí. E acabar com os haters, né? Todos erramos, né? Todos somos seres humanos. Agora não adianta ficar crucificando A, que já partiu, ou ficar crucificando B, que está aqui e com certeza está sofrendo uma pressão muito grande porque estava junto, amava. Existem vários tipos de amor, né? A crise geracional às vezes cobra o termo, o sentido da palavra amor de formas diferentes, né? Às vezes o amor para um jovem de 18 anos é diferente do amor para um jovem de 47 anos. Jovem, todos somos jovens, né, nessa vida. Então assim, vamos pensar um pouquinho nisso, né? Vamos meditar e pensar antes de fazer qualquer tipo de coisa. Dialogar bastante, conversar bastante. E é isso. Paz na vida, beijo no coração. Tamo junto.